Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos online, Uma reunião virtual, não é uma reunião física, mas estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, neste dia 24 de maio de 2020, ainda nesse formato digital, porque continuamos em isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. E vamos iniciar agora nosso estudo bíblico dominical, que tem sido sobre o livro de Hebreus. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção, Pai, de estarmos reunidos, ó Senhor Deus, aqui diante da Tua Palavra. Ainda não podemos abraçar um ao outro, ainda não podemos estar no mesmo ambiente, mas nós ficamos felizes, ó Deus, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Sabemos também, ó Pai, que temos passado por momentos muito difíceis. Sabemos que o luto tem chegado às famílias, que as dificuldades têm se avolumado, há dificuldades financeiras, questões de saúde, Pai. Ó Senhor, mais uma vez nós clamamos por este país, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor freie esta pandemia, ó Pai, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Mais uma vez queremos aqui declarar em adoração ao Senhor, que nós cremos que todas as coisas estão debaixo da Tua potente mão, que nada pega o Senhor de surpresa e que, portanto, ó Deus, nós confiamos no Teu plano perfeito e sabemos, ó Pai, que um dia estaremos sempre com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe esse estudo nesta manhã, que possamos, ó Deus, crescer espiritualmente. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, prepare os nossos corações para este crescimento que é tão necessário neste momento tão difícil que temos vivido. Portanto, nós te pedimos que nossos corações sejam preparados, porque nós confiamos, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada bigume, ó Pai. Então, nossos corações precisam estar preparados e nós te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para guardarmos a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, queremos aqui fazer um pequeno resumo sobre o que nós aprendemos desde o capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala sobre o fato de que Cristo é superior a Moisés, a nova aliança é superior à antiga aliança, que o culto prestado na nova aliança é um culto superior ao culto prestado na antiga aliança. Então a tônica é essa, porque era a intenção do autor do livro blindar, vacinar os corações dos seus leitores, provavelmente porque esses leitores eram judeus que estavam sofrendo algum tipo de pressão, talvez interna, talvez externa, sobre o fato de que eles deveriam voltar para o judaísmo ou pelo menos introduzir elementos judaicos dentro do culto cristão. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o culto naquela comunidade, provavelmente a igreja em Jerusalém, aquela comunidade estava correndo o risco de ficar judaizada, um processo de introduzir elementos judaicos dentro do culto cristão, que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós temos visto igrejas colocando menorás, colocando estrelas de Davi, colocando Arca da Aliança, e seus líderes correndo o risco de que, com a promoção desses objetos dentro do culto cristão, provocar uma espécie de idolatria a elementos que, no final das contas, o Senhor Jesus substitui de maneira perfeita.
porque no final das contas todos esses elementos eles apontavam para Cristo. Agora que Jesus veio, fez o sacrifício perfeito e a igreja nasce, a igreja surge, então não é necessário nós trazermos elementos judaicos para o culto cristão. E isso de maneira nenhuma significa não amar os judeus. Pelo contrário, nós somos instruídos pela palavra do Senhor a amarmos os judeus e temos convicção de que o Senhor voltará a tratar com Israel como um povo, como uma nação, neste tempo presente. O Senhor tem tratado com todas as pessoas no mundo através da igreja, né? Nós, como igreja, somos o povo de Deus aqui, mas um dia a igreja será tirada. Israel volta ao foco. Israel não deixa de jeito nenhum de ser a menina dos olhos de Deus, e nós somos chamados a amar Israel e orar por Israel. Por isso nós vemos inclusive muitas igrejas até ostentando bandeira daquele país. Então nós somos chamados para isso. Mas embora amemos os judeus, amamos Israel, somos totalmente contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de antissionismo, qualquer tipo de antissemitismo. Nós somos contra, pelo contrário, nós amamos. Queremos ter a liberdade, inclusive, de levar para eles aquilo que nós temos de mais precioso, que é a mensagem do Evangelho, por amor, do mesmo jeito que amamos os outros povos. Mas isso não significa que nós vamos trazer para o nosso culto elementos judaicos, porque Cristo é perfeito. Portanto, a adoração agora é com base no perfeito sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós temos no capítulo 1, Cristo é superior aos profetas, e isso é mostrado pelo fato de que a palavra de Cristo é superior. Cristo é a própria palavra, né? Cristo é o verbo encarnado, é o logos encarnado. Cristo é superior aos anjos, e os versículos 4 até o 14 do capítulo 1 falam assim. O capítulo 2, nós vemos a mensagem de Cristo, ela sendo mostrada aqui como superior à mensagem anterior. Inclusive, por causa disso, é necessário tomarmos até mais cuidado com a mensagem que proclamamos hoje em dia, porque é a mensagem do próprio Cristo, é Cristo que fala para nós nos últimos dias. No capítulo 3, nós vemos Cristo sendo mostrado, Jesus sendo mostrado como superior a Moisés, né? Na questão dos todos os sentidos, inclusive até as consequências da desobediência. E agora nós vamos começar o capítulo 4, né? Que nós temos aí que é a continuação de por que Cristo ele é superior a Moisés e tudo isso que nós vimos agora há pouco, com base, inclusive, o Salmo 95, principalmente o versículo 11. Então, que nós temos esse trecho da palavra do Senhor, mostrando isso. A ideia toda de Hebreus é essa, é para alertar os cristãos, que é para eles não negligenciarem o culto, que é para eles não buscarem algum tipo de conforto excessivo no culto cristão. Pelo contrário, é necessário que a mensagem da palavra ela não seja o tempo todo confortável. Pelo contrário, o normal é que a mensagem da palavra inclusive traga desconforto, porque a mensagem sobre santidade, nós somos pecadores, por mais que sejamos redimidos, por mais que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro, a nossa natureza ainda não foi glorificada, a gente ainda tem essa questão do pecado. Então, a ideia do capítulo 4 é mostrar realmente Jesus como superior
em todos os aspectos. Neste caso aqui específico, o descanso que Moisés oferece, que no final das contas Josué que leva a cabo, porque nem aquela geração e nem o próprio Moisés conseguem entrar na terra prometida, é Josué que entra. Mas a gente vai ver aqui que o descanso que Cristo oferece, ele inclusive é superior àquele descanso que aquela segunda geração após a saída de Israel da escravidão no Egito experimenta, né? Então diz assim a palavra do Senhor: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um pouco para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós temos aqui Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 13, e a nossa intenção é aprendermos acerca desse trecho e como melhorarmos a nossa adoração e a nossa vida cristã individual na nossa comunhão com Deus, e como também melhorarmos a nossa adoração e a nossa vida cristã como igreja, como grupo de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesta terra. Então nós temos aqui no versículo 1: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Esse versículo 1, o escritor de Hebreus, ele começa uma espécie de segundo ato, uma continuação da análise da diferença entre o culto cristão e o culto judaico, agora levando em consideração o Salmo 95, versículo 11, para explicar que há uma diferença entre o repouso que Moisés e Josué oferecem à nação de Israel e o repouso que Cristo oferece. E nessa diferença, ele mostrando aí a grande superioridade do repouso oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que vamos ver é que o temor é necessário. Isso é importante porque nós temos visto muitas pessoas lidando com Deus ou levando a sua vida espiritual com Deus como se o Senhor não estivesse preocupado com os seus atos, como se o Senhor não estivesse preocupado com as minúcias daquilo que nós fazemos,
como são as coisas que nós fazemos, as palavras que nós dizemos. Então, pessoas que dizem assim: o Senhor está preocupado com o meu coração, Ele não se importa com o que eu visto. O Senhor está preocupado com o meu coração, Ele não se importa com o que eu bebo. O Senhor está preocupado com o meu coração, Ele não se importa quais são as amizades com as quais eu tenho algum tipo de comunhão. Então, a primeira coisa que o escritor do livro aqui leva em consideração é nos exortar a temermos. Temamos, pois. É necessário termos temor. E não só nessas áreas que eu falei agora, como em todas as áreas de nossas vidas. Porque o temor ele é extremamente necessário e o Senhor deseja que nós o temamos, né? E até que tenhamos tremor diante dele. Tal a necessidade de enxergarmos como solene o nosso relacionamento com o Senhor e o quanto Ele preza que nós tenhamos respeito ao seu nome. Então, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós ficaram para trás. O descanso ou o repouso que ele propõe é aquele repouso que é diferente do repouso do Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: Mateus capítulo 11, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ora, o que o Senhor está propondo aqui é que nós tenhamos descanso para as nossas almas, que é um descanso superior àquele descanso que estava proposto, que tinha sido proposto para Israel. E o Senhor, ao prometer esse descanso, Ele cumpre, porque o Senhor ele tem essa capacidade de cumprir o que promete, porque o Senhor não pode mentir, a sua palavra não volta atrás. Então isso para nós é um grande consolo, né? Nos foi deixada uma promessa, foi nos dada uma promessa. E que promessa foi essa? Quem prometeu? Porque temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Agora, quem foi que deixou essa promessa? Quem foi que prometeu para nós? Porque a base de como nos relacionarmos com uma promessa, ela se dá pelo fato de quem é que promete. Não só quem espera pela promessa, mas também quem promete. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. A palavra do Senhor nos diz assim: 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então o Senhor é fiel, Ele promete e Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Filipenses 1:6 diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se verdadeiramente alguém já fez uma aliança com Cristo, o Senhor, Ele começou uma obra nesse alguém. E Ele não deixa a obra pela metade. Ele começa e termina o trabalho que tem com qualquer pessoa. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1.
versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os tempos dos séculos. Então, o Senhor, que não pode mentir, Ele nos dá uma esperança de vida eterna, que Ele prometeu antes dos séculos. E Ele não pode mentir. Então, a nossa esperança, a base da nossa esperança, precisa ser essa. De que Ele começa dizendo para a gente temer, mas que foi deixada para nós uma promessa. Então, o problema não está naquele que prometeu. O problema também não está na promessa em si, porque o Senhor é perfeito e por isso a promessa que Ele faz também é perfeita. O problema está em quem ouve falar sobre a promessa. O que significa isso? Significa dizer que é necessário que a pessoa que está no círculo cristão, no meio cristão, ela faça verdadeiramente uma autoanálise para saber se ela é crente mesmo. Porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E se você não está enxergando um aperfeiçoamento da boa obra de Cristo em sua vida, então o problema não está em Cristo. O problema não está nem em quem prometeu e nem na promessa em si. Está na pessoa que recebeu a promessa, mas ainda não faz parte do grupo das pessoas que estão sendo transformadas, as pessoas que estão sendo aperfeiçoadas até o dia de Cristo Jesus. O versículo 2 diz o seguinte: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A fé é o ponto. Então, como vimos no versículo anterior, o problema não está nem em quem prometeu e nem na mensagem prometida, na promessa em si, mas sim no fato de que nem todos os ouvintes que ouvem acerca da promessa têm fé. Então, o problema todo não está na questão de quem prometeu, mas no fato de que algumas pessoas não têm fé. Por mais que convivam conosco, por mais que façam parte da igreja, não têm fé. São pessoas que infelizmente não foram regeneradas. O exemplo mais clássico de todos é o de Judas Iscariotes. Ele passa todo o ministério de Cristo ali, ele faz parte das pessoas ali mais próximas, do círculo mais próximo de Cristo, mas no final das contas era filho da perdição, né? Então é necessário tomarmos esse cuidado. Nós que temos crido, nós entramos no repouso. É interessante que o verbo crer aí no original está no passado, não está no presente. Embora esse temos crido aí no português, mas significa lá no original que temos crido, ou seja, se referindo a algo que aconteceu. Logo, o autor ele tem em mente o dia da conversão da pessoa, o dia em que o Espírito Santo entrou no coração daquela pessoa, aquela pessoa foi regenerada, o dia que a graça salvadora do Senhor alcançou aquela pessoa, né? Agora, só que o ato de entrar no repouso está no presente e não no futuro. E isso é interessante porque a intenção do autor é deixar bem claro, através do escritor de Hebreus, que o nosso repouso já começa agora. Jesus já promete o nosso repouso agora. Já podemos ter uma vida de paz agora. Não precisamos, portanto, ficar só aguardando pelas coisas futuras, só aguardando pelo reino celestial. O Senhor já nos promete um descanso agora. Claro, para aqueles que, pela mensagem da palavra, aqueles que, pelo fato de já serem pessoas que andam com Cristo, já têm uma experiência de vida com Cristo, elas conseguem ter paz e repouso, paz, alegria e descanso, mesmo no meio de uma grande tempestade. Em Romanos capítulo 8,
versículos 28 e 29, nós encontramos o apóstolo Paulo ele falando sobre o fato de que aquelas pessoas que foram regeneradas por Cristo, aquelas pessoas que elas foram eleitas, elas passam por um processo que termina na glorificação. Mas isso não significa que esse repouso ele só vai acontecer naquele momento, porque não é só naquele momento que acontece. Pelo contrário, já podemos experimentar este repouso hoje pela certeza da fé. Esta fé que é citada aqui no versículo 2. Então, nós temos essa garantia, né, de que nós temos crido, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós entramos neste repouso já agora. Então esses versículos 2 e 3, eles vão nos dizer que nós já temos a possibilidade de entrar nesse repouso. Existe aquele repouso final, que é o reino celestial, é quando nós estivermos com o Senhor, né? Mas existe também este repouso aqui na terra, porque aquele que nos prometeu, ele não deixa de cumprir. Obviamente é necessário que nós tenhamos uma vida aqui de experimentação dessas coisas espirituais, e isso se dá principalmente através da confiança, uma confiança inabalável naquele que prometeu e na promessa que foi feita. Porque muitas vezes, infelizmente, né, a gente, por causa das dificuldades da vida, outras vezes por causa dos nossos próprios pecados, a gente deixa de confiar na promessa que nos foi feita. Continuando aqui os versículos 2 e 3, sobre o repouso do Senhor, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. É claro que nós não nos esquecemos e nem de maneira nenhuma deixamos de orar pelo retorno de Cristo, né? Nós amamos a volta de Cristo e ansiamos pelo dia que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e que sejamos semelhantes a Jesus, claro. Mas de maneira nenhuma diminui o fato, essa esperança de que seremos transformados, diminui o fato de que já podemos experimentar agora essa promessa maravilhosa que o Senhor faz para nós de experimentarmos aqui, hoje, esse descanso que o Senhor promete. Amém? Em Gênesis capítulo 1, nós vemos o Senhor ele nos dando seu próprio exemplo sobre a questão do descanso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e leremos até o capítulo 2, versículo 3. Gênesis 1, 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, que nós vemos nesse texto aqui é um ensino maravilhoso e o exemplo do próprio Senhor de que ele descansou no sétimo dia depois de ter feito uma perfeita criação. E é interessante que a palavra aqui no original para descanso, que Deus ele descansou no sétimo dia, não é uma palavra que remete a ficar parado porque está cansado, recobrando as forças. Não, a palavra descansar aqui significa parar para aproveitar uma obra perfeita que foi acabada. Ou seja, quando nós somos colocados
como participantes deste mesmo descanso, que é o descanso do Senhor, então nós temos aqui dois aprendizados. Um deles é em relação à obra perfeita, ou seja, isso nos leva de volta para Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então, se o Senhor começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar, porque Ele descansa, porque Ele fez uma obra perfeita. Agora, houve o pecado, que Ele conspurcou toda a criação, contaminou toda a criação. Nós nascemos em pecado, né? Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e agora o Senhor está regenerando. E nós gememos, e não só nós, como toda a criação geme, esperando por aquele dia em que haverá novamente toda essa perfeição, sem a influência do pecado. Isso nos mostra essa perfeição maravilhosa de Deus, porque se Ele descansa, se Ele para, é porque está tudo perfeito. Então que fique bem claro que esse descanso do Senhor, que nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31 até o 2, versículo 3, não significa parar porque está cansado, mas sim parar para admirar a perfeição da criação. Então o Senhor, Ele é glorificado na perfeição daquilo que criou. Os versículos 4 e 5 de Hebreus, capítulo 4, dizem assim: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez disse neste lugar: não entrarão no meu repouso. Aqui o escritor de Hebreus, ele continua o seu aprofundamento na dissertação, na sua análise do Salmo 95, principalmente o versículo 11. Então, nós vamos voltar aqui ao Salmo 95, o versículo 11 diz assim: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Porque o escritor de Hebreus, ele passa tanto tempo falando sobre o Salmo 95 e está sempre voltando, inclusive, para o versículo 11, porque ele está falando justamente do fato de que o repouso que Cristo oferece é um repouso superior ao repouso oferecido por Moisés. E nos versículos 4 e 5, quando o Senhor, Ele repousa de maneira perfeita, em Salmo 95, versículo 11, mostra justamente o efeito inverso no que se refere àqueles homens, àquela geração. Não entrarão no meu repouso. É interessante nós vermos esse contraste, e tudo isso por causa daquilo que está escrito no versículo 2. É necessário que haja fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é necessário que haja fé para que a obra do Senhor seja iniciada e concluída na vida daquelas pessoas. Então o escritor, ele ressalta que aquela geração não entraria no descanso do Senhor porque ela não acreditou, é por causa da sua incredulidade. Então, que não haja nenhuma dúvida sobre o porquê aquela geração não entrou no repouso do Senhor na terra de Canaã, para que de maneira nenhuma alguém possa acreditar que aquela geração não entrou por causa das obras, porque não obedeceu, porque não cumpriu os mandamentos. O não cumprir os mandamentos e não obedecer ao Senhor é uma consequência daquela real situação, daquele real motivo de por que não entraram no repouso, que é a falta de fé. Então, a salvação não é pelas obras. No Antigo Testamento não era pelas obras, na época da Nova Aliança não é pelas obras.
sempre foi pela fé. Naquela época, na época da antiga aliança, a pessoa olhava para frente, aquele sacrifício perfeito que ainda viria. E hoje nós olhamos para trás, o sacrifício perfeito que veio. Então é sempre pela fé, nunca pelas obras, porque pelas obras da carne ninguém será salvo. Agora nós chegamos em Hebreus capítulo 4, versículos 6 e 7, que dizem: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse visto, pois, essa palavra aí, pois, essa expressão visto, pois, liga o que ele vai falar agora ao que estava sendo falado anteriormente. É uma espécie de corrente que prende essas duas seções do que ele fala. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então essa desobediência, volto a ressaltar, é por causa daquilo que está nos versículos 2 e 3, falta de fé. Tem nada a ver com obras, porque pelas obras da carne ninguém pode ser salvo. A salvação é pela fé. Mas esse visto, pois, ele nos mostra que era necessário que alguns entrassem ali no repouso, na terra prometida, mas não entraram. Aquela primeira geração caiu no deserto, com exceção, obviamente, de Josué e Calebe. Mas o que isso tem a ver conosco? Primeiro, o fato de que ele começa a introduzir o pensamento seguinte: se aquele repouso lá atrás fosse realmente perfeito, por que uma promessa de um segundo repouso? Porque se aquela segunda geração que entrou com Josué experimentou um repouso perfeito, por que uma promessa de um segundo repouso? É interessante que ele usa no versículo 7 duas vezes a palavra hoje. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, aqui ele volta para a análise lá dos Salmos, falando através de Davi e dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo que se chama hoje é o tempo de ter uma aliança com Cristo. É o tempo de a pessoa arrepender-se dos seus pecados e se entregar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E assim ela não endurece o seu coração. Não existe: eu não estou sentindo hoje. Eu vou deixar para fazer uma aliança com Cristo quando eu sentir meu coração tocado. Em outras palavras, a pessoa que diz isso está dizendo o seguinte: meu coração está duro. Eu endureci o meu coração e não quero saber de Cristo hoje. É justamente o contrário da advertência que é feita aqui: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É justamente o inverso. Logo, essa desculpa que muitas pessoas dão, dizendo que não estão se sentindo tocadas, dizendo que não sente no coração, que não está na hora ainda, que sente que ainda não está na hora. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Então não é pelo coração que uma pessoa deve fiar as suas atitudes e nem a sua resposta acerca das coisas do Senhor. É pelo fato de que se você já ouviu ou não a mensagem da palavra. Essas pessoas ouviram. Essas pessoas sobre quem aqui o autor do livro de Hebreus está falando, mostrando como exemplo para nós hoje em dia, elas ouviram, presenciaram milagres durante 40 anos, mas seus corações continuaram duros. Depois, mas caíram no deserto. E, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas hoje em dia tratando de Cristo do mesmo jeito.
tratando sobre a mensagem do Senhor da mesma maneira. É necessário não endurecer os corações. Os versículos 8 e 9 dizem assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda esse repouso. Se Josué lhes houvesse dado repouso, por que falar novamente de repouso? Por que o que está escrito nos versículos 6 a 8? Não faria sentido. O repouso perfeito é em Cristo. Se Josué tivesse dado descanso, não haveria necessidade do que está lá no Salmo 95, versículos 7 e 8. Vamos lá para o Salmo 95, versículos 7 e 8. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, no dia da tentação no deserto. Então, o autor aqui está levando em consideração todos esses eventos como o dia, né? o dia da tentação no deserto, e toda aquela peregrinação, ela resumida como os eventos ali em Meribá. E nós vemos o escritor de Hebreus, ele passando um bom tempo analisando o Salmo 95 e ensinando sobre o Salmo 95 para deixar bem claro que existe uma diferença muito grande nesse descanso. Nós, os crentes em Cristo Jesus hoje, temos experimentado mesmo esse descanso? Olha, uma boa maneira de nós procurarmos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas é nós analisarmos a palavra de Deus e ver quanto tempo na Bíblia um determinado assunto é usado como investimento para o aprendizado. Então, quanto tempo e quanto esforço o autor de Hebreus usou aqui para analisar o Salmo 95 e também o Salmo 97? Se ele gasta tantos argumentos sobre esse assunto, é necessário que nós, os leitores, gastemos também o mesmo esforço para entender o que ele quer dizer aqui. Porque se foi deixado para nós é porque é importante. E se é repetidamente colocado diante de nós, é porque é necessário que nós também gastemos energia, gastemos esforço nisso para o nosso lucro, para o nosso crescimento, porque assim aprove ao Senhor, assim é da vontade do Senhor. Então, os versículos 10 e 11 dizem assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O Senhor, ele entra no repouso. O repouso do Senhor, ele é perfeito, como nós já vimos lá em Gênesis, capítulo 1, versículos do 31 até o capítulo 2, versículo 3. Isso serve para nos advertir, para nos mantermos fiéis, porque a perfeição do repouso que nos está proposta, ela é de tal maneira que a própria promessa em si já deve servir de exemplo, de força, de advertência e de responsabilidade para que nós nos mantenhamos fiéis. É claro que é o Senhor que nos sustenta, sim, mas de uma maneira maravilhosa, Ele quer que nós usemos o nosso esforço em obedecê-lo, em seguir os usos dos instrumentos espirituais que Ele disponibiliza para nós, para nos mantermos fiéis. Logo, é o Senhor que nos sustenta. Amém? Glória a Deus por isso. Mas também o nosso esforço, mesmo sabendo que se estivéssemos sozinhos não conseguiríamos, mas o nosso esforço é a chave para nós olharmos para os nossos próprios corações e vermos que o Senhor tem tratado conosco e que somos salvos em Cristo Jesus. Então o nosso esforço não nos garante nada, mas o nosso esforço é um indício de que o Senhor tem nos sustentado, porque Ele tem colocado em nós o amor pelas coisas espirituais, nos agarrarmos às coisas do Senhor e Ele nos sustentar.
Parece complicado? Não, mas não é complicado. Complicado é nós acharmos que a nossa salvação está debaixo da nossa própria força, que é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Se a salvação que nós temos estivesse em nossas mãos, ninguém iria para o céu, porque todos nós pecamos dia após dia. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, dizem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esses versículos 12 e 13, eles são uma espécie de fechamento do assunto. E esse fechamento, ele nos mostra, primeiro, que as qualidades da palavra, para que isso faça com que os leitores dessa carta tenham não só apreço pela palavra de Deus, como tenham também um senso de responsabilidade sobre o que está escrito, né, para viver segundo o que está escrito. E também nos fala sobre o fato de que haveremos de prestar contas. Então esses 2 versículos falam a questão espiritual transcendente da palavra, o fato de ter sido inspirada por Deus. Ela chega até nós, né? Ela é preservada até os nossos dias, e as pessoas serão cobradas, né? Haverá uma cobrança. Pois bem, o versículo 12 ele está ligado no geral ao versículo 11, e significa ninguém chega ao descanso de Deus se a palavra de Deus não produzir penetração e transformação naquela pessoa. É isso que faz com que esses versículos 11 e 12 estejam ligados, e por sua vez o 12 ao 13. Então, voltando, para que uma pessoa ela tenha a certeza de que já fez um pacto com Cristo Jesus, ela precisa analisar o seu próprio coração e, com sinceridade, fazer uma autoanálise. A palavra de Deus tem penetrado no meu coração, tem produzido mudança, transformação em minha vida, meu jeito de pensar, tem mudado meus valores, meus conceitos. O mundo continua bom, lindo, colorido como era antes? Ou eu tenho achado cada vez mais o mundo um lugar não tão lindo, bom e colorido como era antigamente, e tenho começado a achar as coisas de Deus verdadeiramente mais divertidas, mais aprazíveis, e eu tenho vontade de fazer a vontade do Senhor? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra isso quando nós ligamos o versículo 12 ao 11, e também quando ligamos o 12 ao 13, porque ao 11 nos mostrando toda essa questão da transformação que acontece quando a palavra de Deus penetra em nossos corações, e ao 13 porque fala das consequências. É a nossa reação em relação à palavra que vai determinar quais são as consequências eternas. Porque haverá o tempo em que prestaremos conta, né? E claro, existe uma diferença. Então, a palavra de Deus, ela é colocada aqui como sendo viva. A palavra de Deus é viva, né? Isso nos leva para algumas coisas. Primeiro, João capítulo 6, versículo 63. Versículo 63 diz assim, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus são Espírito e vida.
Então, que nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, ela se encaixa perfeitamente com as palavras de Jesus aqui, porque as palavras de Jesus são espírito e vida, a palavra de Deus é viva. Em João capítulo 14, versículo 6, nós temos assim: João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que aqui agora falar de Jesus? Por causa do que tem lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a palavra escrita é viva e Jesus é a palavra viva. É interessante que para muitos corações, ou para todos os corações, é muito difícil compreender isso aqui. Essa relação entre o fato de que a palavra escrita ela é viva. Isso, obviamente, não significa que devemos dar algum tipo de caráter idolátrico a uma Bíblia impressa. Nós não temos que idolatrar o objeto impresso, a ideia não é essa. Mas a vontade do Senhor expressada nas palavras escritas é viva. Por isso a palavra é viva. Se a vontade do Senhor é viva, então o registro é vivo. Então, de jeito nenhum podemos ter qualquer indício de idolatria sobre o objeto impresso. A ideia não é essa. A ideia, pelo contrário, é de que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia também nos diz, aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz. Isso nos lembra de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus ela é eficaz ou proveitosa nesse caso aqui. É o aproveitamento que a palavra do Senhor tem para nós. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer palavra, do que qualquer espada, né, de 2 gumes. A palavra, portanto, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é comparada a uma espada bigúmia, né? E onde é que nós encontramos mais isso? Em Efésios, é um texto também bastante conhecido. Efésios, no capítulo 6, versículo 17, diz assim, Efésios 6, 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui a palavra de Deus ela é chamada de a espada do Espírito. É interessante que a ideia lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o fato dela ser comparada à espada está mais no fato de que é algo que entra em nós para produzir mudança, transformação, e aqui no versículo 17 de Efésios 6 passa mais a ideia de ser uma arma de ataque, ou seja, algo que a gente usa para combater as tentações e tudo que Satanás investe contra nós. E um outro lugar onde também a palavra de Deus é associada à espada está em Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então, novamente aqui, a palavra de Deus ela é retratada como espada, e pelo fato de sair da boca de Cristo, ela é uma espada de 2 fios, uma espada bigúmia, né? Que ela, ou seja, seu objetivo é alcançado com perfeição. Quando nós voltamos para Hebreus capítulo 4, no versículo 12, vemos que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra ela faz essa separação
É o homem sendo constituído aí por três partes, né? Corpo, alma e espírito. E nos mostrando o quanto o Senhor, Ele nos vê como um todo, mas ao contrário de nós, que muitas vezes não sabemos muito diferenciar alma de espírito, ao contrário de nós, Ele sabe exatamente o que é o que, e Ele trata, e Ele transforma, Ele regenera cada uma das nossas partes. E esta transformação, esta regeneração, ela é permanente, né? O Senhor, Ele faz uma boa obra e Ele a vai aperfeiçoando, Ele vai melhorando cada vez mais. Então, o Criador, ele é onisciente. O versículo 13 agora vai nos mostrar que Ele é onisciente, e isso ligado a toda essa sessão. É uma espécie de conclusão, como nós vimos, desde lá meados do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13. E ele diz assim, voltando para o 12, até nós chegarmos no 13: e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nosso coração é enganoso e perverso, e é a palavra de Deus que nos mostra o quanto nós estamos errados. E isso aqui nos mostra o quanto é necessário que nós saibamos conformar as nossas vontades, conformar os nossos corações, conformar os nossos sonhos, conformar os nossos desejos à palavra de Deus. É o contrário do que muita gente faz, que tem feito justamente o inverso. Tem tentado conformar a palavra de Deus aos seus próprios desejos. Pega qualquer trecho da Bíblia e tenta ali manipular aquele trecho da palavra para que aquele trecho da palavra pareça falar aquilo que aquela pessoa está falando, ou aquilo que aquela pessoa quer que a palavra fale. Nós vimos isso em muitas teologias modernas, como por exemplo a teologia da prosperidade, em que os pregadores dessa teologia usam quase qualquer passagem bíblica para dizer para as pessoas que elas vão ficar ricas, nunca mais vão ficar doentes. Então, é a palavra do Senhor que é apta para discernir nossos pensamentos e intenções do coração, e quando a gente vê esse discernimento, a nossa reação é mudança, é transformação. E isso nos leva, e voltando a falar no versículo 13, a onisciência do Senhor e a prestação de contas que é necessária. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Trataremos um dia com o Senhor. Ele é onisciente, Ele conhece os nossos corações. E todas as pessoas tratarão com o Senhor. E é necessário que nós olhemos como será esse tratamento, ou seja, como será essa prestação de contas, de duas maneiras, porque a própria Bíblia separa em dois grupos das pessoas que estarão diante do Senhor. O primeiro grupo é o grupo que vai estar diante de Deus, diante do Senhor, no tribunal do trono branco. Nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Notem que as pessoas são julgadas por suas obras, para que elas vejam o quanto elas são pecadoras e o quanto elas são merecedoras do seu destino eterno. Mas é necessário também notar que quem é lançado
no lago de fogo não é lançado por causa das suas más obras. É lançado porque seus nomes não constavam no livro da vida. Então tem os livros das obras e tem o livro da vida. Portanto, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, contanto que a pessoa peça sincero perdão. Logo, essa prestação de contas pelas obras que nós fazemos é pelo fato de que somos pecadores mesmo. Mas aquelas pessoas que nunca se entregaram a Jesus, que sempre estão deixando para depois, que sempre acham que pode deixar para depois e tudo mais, parte para a eternidade sem Cristo. Seu nome consta no livro da vida? Não, porque Jesus é a palavra viva e é Ele que dá vida. É necessário que a pessoa experimente um novo nascimento, conforme o Senhor explica lá em João capítulo 3, ao fariseu chamado Nicodemos. É necessário que essa pessoa experimente o novo nascimento, que ela experimente o nascimento do Espírito. Ela já nasceu da carne, ou seja, é uma pessoa com todos os atributos que a definem como pessoa aqui nesta terra, um ser humano. É necessário que ela experimente o novo nascimento para que o seu nome conste no livro da vida. Então, ela não é lançada no lago de fogo por causa das suas más obras. Todos nós fazemos más obras. Ela é lançada no lago de fogo porque o seu nome não consta no livro da vida. E porque quem aceita a Cristo, quem recebe a Cristo, quem se rende aos pés de Cristo, tem seu nome escrito no livro da vida. Porque não peca mais? Não, nós sabemos que infelizmente ainda lutamos contra o pecado. Mas é porque no momento em que Jesus, Ele entra em nossos corações, aí nós experimentamos essa salvação maravilhosa que o Senhor nos dá. Porque foi feito um pacto de vida. E neste pacto de vida, nossos nomes foram escritos no livro da vida. Então, este primeiro julgamento, meu querido e minha querida, que nós estamos vendo aqui, ele não é cronológico. O julgamento que eu deixei para depois, na verdade, acontece antes. Mas propositadamente eu coloquei aqui antes, nesse estudo do livro de Hebreus, para advertir você que ainda não se entregou a Jesus, que não importa qual foi o pecado que você cometeu, se você pedir sincero perdão, pedir para o Senhor regenerar a sua vida, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. O outro julgamento, que cronologicamente falando vai acontecer antes, vai acontecer em torno de 1007 anos antes, mas que eu deixei para depois, porque renova as nossas esperanças nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação aqui nesta terra, é o tribunal de Cristo, que nós encontramos o que está escrito só para os crentes. Notem que, para deixar bem claro, no tribunal do trono branco, como nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 20, só os descrentes participam. Nenhuma pessoa salva participa desse julgamento, porque esse julgamento é só para quem não está escrito no livro da vida. Então vamos agora para o outro julgamento, que é o julgamento diante de outro tribunal, o tribunal de Cristo. E nesse só os salvos vão participar. E a gente vai entender um pouquinho como e porquê. Ele está descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 15. Temos também uma outra passagem que é 1 Coríntios 5, 10, mas vamos para 3, de 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, aqui notem que o apóstolo Paulo está se referindo aqui só aos salvos, porque ele está dizendo que a única alternativa aqui de eternidade é a eternidade salva. Logo, o que é julgado nesse tribunal?
Lá no outro tribunal, como nós vimos, as pessoas, elas são, suas obras, suas más obras são julgadas, seus pecados são julgados e recebem o devido pagamento. Que pagamento é esse? A eternidade no lago de fogo. Por quê? Porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. E por que não estão? Porque elas não fizeram pacto com Jesus Cristo, enquanto ainda estavam aqui nesta terra, na terra dos viventes, vamos chamar assim. Já neste outro tribunal que aqui é descrito, que é o chamado Tribunal de Cristo, nós encontramos uma outra situação. Notem que o apóstolo ele não vê nenhuma possibilidade nisto daqui que ele escreve de alguém perder a salvação ou de alguém ser uma pessoa que está eternamente perdida. Pelo contrário, ele fala que mesmo quando aquelas obras elas não são aceitas, a pessoa passa, ela é salva todavia como que pelo fogo. Então qual é a ideia aqui? Em primeiro lugar, o crente em Cristo Jesus não vai ter seus pecados julgados. Por que não? Porque ele é melhorzinho? Não. É porque seus pecados já foram julgados na cruz do Calvário. Quando ele se reconhece como pecador, quando ele se reconhece como alguém que a si mesmo não pode se salvar, não pelas suas obras, não pela sua força de vontade, ele se reconhece como doente, como Jesus Cristo disse, olha, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quando ele se reconhece como fraco, como doente, como miserável, como desgraçado mesmo, e ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele experimenta o novo nascimento, então os seus pecados são jogados na cruz. Então não são seus pecados que são julgados aqui no tribunal de Cristo, porque o Senhor não é injusto para julgar o mesmo pecado duas vezes. Os pecados do crente já foram julgados na cruz do Calvário. Está salvo. Ele não é injusto para julgar o mesmo pecado duas vezes. O teu pecado, irmão, o nosso pecado, já foi julgado na cruz do Calvário. O Senhor já carregou os nossos pecados. Ele já foi feito maldito em nosso lugar. Então aqui o que é julgado são as nossas obras. O que é que nós fazemos depois que fomos salvos? Como nós fazemos? Com que intenção nós fazemos? Para aparecer? Para as pessoas verem o quanto somos crentes? Ou o que nós fazemos para a glória de Deus? Porque isso determina qual é a qualidade das nossas obras enquanto estamos aqui. Se é ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, se fazemos o que fazemos para a glória de Deus, ou se o que nós fazemos é para a nossa própria glória, para as outras pessoas verem o quanto nós fazemos bem determinada tarefa. Então, é madeira, feno e palha. O que é que acontece com ouro, prata e pedras preciosas quando passam pelo fogo? Existe uma purificação. O que é que acontece com madeira, feno e palha quando passa pelo fogo? Se queima, vira cinzas, não presta mais para nada. Então, aqui fica uma advertência para nós. Que nós estamos fazendo para o reino? Que façamos para a glória do rei do reino e não para a nossa própria glória. E que nós fazemos para o Evangelho? O que é que nós fazemos? É necessário que sejamos pessoas que amam os missionários, que oram pelos missionários, que contribuem para a causa missionária, para a glória de Deus. É necessário que nós trabalhemos na igreja local, que nós contribuamos para a sustentação da igreja local e que nós ajudemos de verdade uns aos outros para a glória de Deus. Porque todos os crentes estarão diante do Senhor. Todos nós, em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós, os crentes, vamos parar
no tribunal. Aqui é o apóstolo Paulo falando para os crentes, não é para todo mundo. Ele não estava escrevendo para o mundo todo, ele estava escrevendo para a igreja. Então todos nós, os crentes, vamos para esse tribunal de Cristo. E lá, nossas obras serão vistas como? Como que foram feitas para a glória de Deus? Ou para mostrar para o irmão que a gente sabe fazer determinada coisa melhor do que ele? Ou para receber aplausos, louros e abraços e tapinhas nas costas? É necessário pensar nisso. Porque como diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Temos de tratar com o Senhor. É necessário, portanto, que tenhamos sabedoria para saber como viver. Inclusive até como trabalhar na obra do Senhor. Então que o Senhor nos dê esse descanso cada vez mais, que nós possamos experimentar cada vez mais esse descanso que o Senhor nos dá, que é um descanso superior ao que Moisés deu, ao que Josué deu, e que nós nos lembremos de nossa responsabilidade como crentes aqui, de termos uma vida em Cristo Jesus. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não se esqueça, você tem a oportunidade de hoje, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, independentemente de quais são os sentimentos que você tem no seu coração agora. Não confie no seu coração. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse estudo que tivemos, ó Pai, nesta manhã. Nos ajuda a vivermos, ó Deus, segundo esta palavra. Nos instrui, Pai. Nós te pedimos, nos instrui, Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos visto. Muito obrigado por esta aliança tão superior que o Senhor tem conosco e nos ajuda a viver aqui de tal maneira que o Senhor seja glorificado através desta aliança tão maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.